paz do Senhor Jesus. É a Miralva que fala com você. Vamos ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos ler Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. O primeiro capítulo, Gênesis, primeiro, do 1 até o 28. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Eu li o primeiro capítulo de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é o Criador. Ainda que alguém diga ao contrário, Deus é o Criador. Mas as pessoas acham mais fácil acreditar em absurdos, acreditar em mentira, do que acreditar na verdade. Que existe um Deus todo-poderoso, que nos alimenta, que nos sustenta, que mantém todo esse universo funcionando perfeitamente, que nos dá o oxigênio de todos os dias, que faz da terra brotar todo o alimento, que criou as flores para embelezar, para nossa alegria. Como nós lemos, Deus é o Criador. E Ele é o nosso Criador. E Ele nos ama. Ele ama as suas criaturas, a sua criação. Ele nos ama. Creia no Criador. Creia em Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. O Criador enviou Jesus, o seu Filho. Porque o ser humano foi criado com toda a perfeição. Deus o colocou num jardim lindo, mas mesmo assim pecaram contra Deus. Na desobediência. Quando Deus disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Poderiam comer de outras árvores, que eram tantas, né? Devia ter cada fruta linda, deliciosa, mas não, foram desobedientes e comeram daquela que Deus disse, não coma, porque o dia que comer vão morrer. Comeram, por isso morremos, e fomos então condenados por essa desobediência toda a humanidade. Adão e Eva estavam ali representando a humanidade. A humanidade então caiu. Mas Deus enviou o Salvador, Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. Como diz a palavra do Senhor, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua família. Amém? Que Deus te abençoe. Um abraço.